Amados amigos, irmãos na fé, podemos nos sentar. Quando nós lemos os evangelhos, nos perguntamos por que será que os evangelistas escolheram estes trechos e não outros? São João, quando termina o seu evangelho, ele fala assim que Jesus fez tantas outras coisas que não caberiam neste livro. E de fato, se os evangelistas colocassem tintim por tintim do dia de Jesus, seria um calhamaço. Tem um livro chamado Ulisses, de James Joyce, que conta a história de 18 horas de um homem. É um livro dessa grossura, tem mais de 500 páginas. Imagine que se os evangelistas contassem tintim por tintim da vida de Jesus, talvez seria impossível de ler, não seria tão acessível. Mas os evangelistas escolheram alguns trechos inspirados por nosso Deus. E esse trecho de hoje, dessas duas mulheres que são curadas, é um trecho cheio de significado. São duas mulheres, uma no início da vida e a outra não sabemos a idade dela, mas durante 12 anos vinha sofrendo com o fluxo. O que elas têm em comum? Elas têm em comum que a menina está na fase de casar-se. Naquele tempo, com 12 anos, a menina já poderia casar-se. E a outra, por 12 anos, sofria de um fluxo. Talvez fosse estéril, era impura. Na palavra de Deus, as mulheres durante o seu período, elas são consideradas impuras. As duas iam perder o direito à vida. Uma que iria gerar e a outra que não podia gerar. E na concepção bíblica para a mulher, não que Deus queira isso, não que seja um mandamento de Deus, mas a concepção da sociedade, a mulher, o ápice da vida dela era ter um filho. Hoje as mulheres, graças a Deus, elas podem escolher ser solteiras, não ter filhos, graças a Deus. Mas naquele tempo havia essa pressão. E as mulheres, na Bíblia, que não têm filhos, elas ficam tristes. Nós vemos a história da primeira a acreditar, Sara. Depois a história de Ana, Samuel, a história de Isabel, mãe de São João. Todas elas desejavam um filho. Então existia esse drama. O que tem a ver isso com nosso Senhor Jesus Cristo? E por que este relato? Porque esse relato está ligado à vida. É uma que não poderia mais gerar a vida e a outra que não gerava. E o nosso Deus nos criou para a vida. Deus nos criou como seu objeto de amor. Todos nós somos amados por Deus. E aqui é bonito quando Jesus procura saber quem o tocou. Jesus olha nas direções. É como se o nosso próprio Senhor nos procurasse a cada um de nós. Quem está me chamando? Quem está fazendo esse pedido? Quem está fazendo essa prece? A gente pensa que Deus, que é todo infinito, Ele nos vê como uma massa sem sentido, mas não. Deus nos vê individualmente. E Jesus revela: quem me tocou? Quem é você que está me chamando agora? Revela esse Deus que é propenso à vida. E como nos fala a primeira leitura, Deus nos criou para a vida. Mas porque mesmo assim experimentamos a morte? Hoje nós temos 2 sétimos dias, Rauê e Hélio, não os conhecia infelizmente. Também perdemos essa manhã a avó da Clarissa e da Raíssa. Ontem tive a graça de poder dar a extrema unção para ela, e morreu de uma maneira que todo mundo deseja, né? Em volta da família. Os médicos sabiamente, ela teve um AVC na quinta-feira, os médicos sabiamente falaram para a família se ela quisesse voltar para casa, e ali ela ficou com a sua família, ali na sua casa, na sua cama, no seu quarto, em volta daqueles que ela amava. E às vezes a gente se pergunta: por que a morte, né? Mas a morte para nós, ela é apenas uma porta, é a passagem para uma nova vida. Por isso não há mais o que temer. Jesus já venceu isso que é o nosso maior medo. Agora cabe a nós, durante este momento, ter esta paciência, a paciência de aguentar a dor, o sofrimento, de não ter mais a pessoa. A Dona Maria, ano passado, perdeu um filho. Imagine a dor dela. Esses dias eu estava pensando, né, arrumando as coisas do altar, pensei: não vejo a hora da Dona Isaulina voltar para a igreja. E eu tinha até me esquecido que ela já tinha falecido. E às vezes essa experiência é de dor, é de perda, mas algo nos ilumina, é a nossa fé. A nossa fé nos dá a esperança de que a vida não é isso. E é Jesus que nos fala, né? Filha, fique em paz. Filha, fique em paz.
E diante de Jairo, Jesus nos diz uma palavra para todos nós que experimentamos a morte. Quando falam para Jesus: olha, a filha dele morreu. A resposta de Jesus é assim: não tenhas medo, basta ter fé. Então nós que temos essa experiência de morte, sempre nos batendo, tocando na nossa porta, sempre esse medo, isso deve nos iluminar, essa palavra do nosso Mestre. Não tenhas medo, basta ter fé. Quando vier a tristeza da perda de uma pessoa, quando vier as lágrimas, a gente pode sempre se lembrar: não tenhas medo, basta ter fé. E também nos alegramos pela vida. A vida, ela é sempre assim, esses altos e baixos. E hoje nós temos a graça de poder celebrar 90 anos de Nena Monteiro, a mãe da nossa querida Zezé, que nos ajuda aqui na secretaria. É uma graça chegar a 90, 100 anos. A Bíblia nos fala: feliz aqueles que verem os filhos dos teus filhos. É a dicotomia da vida, né? Podemos celebrar tanto tempo de vida, outras vidas são colhidas tão cedo, mas todas são amadas por Deus. E mesmo que experimentemos a morte, a tristeza nunca deve dominar o nosso coração, porque Jesus nos fala: basta ter fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.